Olá, vamos ver. Acredito que esteja. Está tudo funcionando. Vamos aguardar só um instantinho enquanto o pessoal chega. Espero que você tenha tido uma semana boa. É, não sei como está aí na sua cidade, né? Mas aqui na minha em Uberlândia está um calor muito grande. Essa semana foi uma semana extremamente quente. A previsão foi de 37, nós tivemos esses dias 37 graus e meio de calor e diz que ainda vai aumentar ainda mais esse calor. Então, assim, é muito, muito quente. Mas, né, tirando o fato desse calor, a previsão que nós teremos de chuva é só para a segunda quinzena de outubro, então nós teremos que lidar com esse calor ainda por muito tempo. Eu prefiro um dia de chuva, um dia de frio, mas nesse calor a gente também tem que aprender a se organizar nele. É muito bom te ver aí, Thaís, Vera, sejam bem-vindos. Semana passada eu não pude fazer essa reunião porque nós tivemos um problema de internet na rua inteira, na vizinhança. Então eu estava sem acesso à internet. Mas o estudo que eu separei para falar na semana passada, eu gostaria de compartilhar hoje com você. Tudo bom, Andressa? Eu gostaria primeiro de lembrar de que na última vez que eu falei, né, foi um pouquinho antes da mudança do ano bíblico, e nós falamos sobre as questões desse novo ano, né? Falamos também das questões dessa nova década que nós estamos vivendo. Comentei naquela época que na década passada era uma década onde nós priorizamos muito o olhar, o observar, e de que essa nova década agora, o que nós iremos priorizar, na verdade, é o falar, é a nossa boca, o que sai da nossa boca. Eu lembro de eu ter comentado sobre isso. Falei também da importância de nós começarmos a perceber, né, a nossa própria fala, o nosso raciocínio e assim por frente. E hoje eu gostaria de falar um pouquinho mais sobre isso. Por quê? Porque é algo extremamente importante que nós tenhamos a consciência de que as nossas ações, elas inferem na nossa vida. E a responsabilidade é nossa, é minha e a sua. Então nós precisamos, na verdade, tomar mais responsabilidade daquilo que nós fazemos, daquilo que nós pensamos e até mesmo do que sentimos. Porque hoje em dia, o que eu posso observar é que muitas vezes nós tentamos nos eximir das responsabilidades. Isso até eu já comentei com vocês algumas vezes. Nós tentamos justificar ou então culpar a um, culpar a outro, ou culpar uma situação ou uma criação e assim vai. Só que independente das circunstâncias, hoje você é o que é, eu sou o que sou, e nós somos responsáveis por aquilo que somos hoje. Então, se nós pretendemos ou gostaríamos de ter um futuro diferente, nós precisamos tomar a responsabilidade daquilo que nós vivemos. Nesse sentido, eu gostaria de comentar com você exatamente isso. Nós somos o quê? Somos aquilo que falamos e recebemos aquilo que dizemos. Por quê? Porque Deus honra a sua palavra. Isso é muito importante que a gente nunca deixe
de perceber. Porque, olá, Nicéia, tudo bem com você? A Ângela tá aí, que legal. A Michelinha, sejam bem-vindos. Veja, se nós somos aquilo que falamos e recebemos aquilo que dizemos, a primeira coisa que eu preciso dizer para você é o que é que nós temos falado e o que nós temos até recebido também. Porque existe um pensamento, muitas vezes, que nos afasta dessa verdade. Eu já cansei de falar para vocês sobre a questão, né? A nossa boca fala daquilo que o coração está cheio. E o coração está cheio do quê? Né? O que nós enchemos o nosso coração a cada dia? Então, isso é uma situação extremamente importante que precisa estar na nossa, assim, no nosso olhar, no nosso pensamento, na nossa observação, e muitas vezes não é algo para se pensar no amanhã e no futuro, mas muito mais no nosso dia a dia, no nosso hoje e no nosso agora. Por quê? Porque essas palavras que falamos, elas não são no amanhã, você está dizendo elas no hoje. E muitas vezes o que acontece é que nós deixamos de receber por conta da insensatez dos nossos pensamentos, dos nossos discursos e das nossas ações. Isso assim, é algo muito real e muito sério que nós precisamos ter isso muito firme. Por quê? Porque nós não podemos dar voz. Dar voz ao quê? Dar voz à nossa murmuração, à reclamação, à incredulidade, à indignação. Eu sei que quando as circunstâncias são boas, são favoráveis, são alegres da maneira como você espera, esse tipo de palavreado não até nem está, né, no teu discurso. Mas quando você tem uma dificuldade ou quando você passa por alguma, vamos dizer assim, por algum desafio, por alguma incerteza, muitas vezes o que vem imediatamente ao seu pensamento, às suas emoções e à sua boca é exatamente isso. É o murmurar, é o reclamar, é a questão da incredulidade da situação, a indignação do porquê que certa situação aconteceu com você, ou porquê que Deus permitiu isso, e assim vai. Esse é o tipo de alerta que eu gostaria de te dar nessa noite. Não dê voz. Né? Eu costumo dizer para o pessoal do grupo de oração que ora comigo durante a semana, à noite nós temos alguns grupos, e eu costumo dizer exatamente isso. Olha e não dê voz. Quando vier aquilo na sua boca, quando você perceber que o seu coração se encheu de uma dessas situações, nesse momento, nesse instante, é hora de você parar e dizer: aqui não. Eu não vou dar voz a esse tipo de situação. Por quê? Porque eu preciso dar voz àquilo que o Senhor fala a meu respeito. A palavra de Amós no versículo 3:3, no capítulo 3, versículo 3, é muito sábia, porque assim, andarão dois juntos se não houver entre eles acordo? Nós não podemos andar com Deus em bênção, em vitória e abundante sofrimento enquanto nós discordamos da sua palavra. Por isso que nós precisamos concordar com ela. Por que eu coloquei dessa forma? Porque muitas vezes nós lemos a palavra do Senhor e nós até cremos que aquilo pode ser real na nossa vida, que aquela bênção pode vir nos alcançar, que nós temos direito a receber a bênção, a vitória, ao suprimento abundante de todas as coisas no nosso dia a dia. Mas, apesar de termos esse conhecimento, muitas vezes o que acontece é você acredita nessa palavra, mas a sua boca acaba falando contra esta palavra. E tudo que sai da nossa boca tem um peso. A palavra tem peso e é isso que nós vamos ver hoje. Então, por isso que
quando eu coloco assim, como que você vai andar junto, né? Como que você vai poder caminhar nessa vitória, nesse suprimento, se a tua boca, né? Aquilo que você fala está discordando exatamente dessa palavra que você, em teoria, acredita. Então, de repente, você está fazendo o quê? Um desserviço a você mesmo, porque você no coração você acredita, mas você na sua fala você desacredita e entra naquela voz do princípio da murmuração, da reclamação, da incredulidade e assim por frente. Então, nós precisamos aprender com essas questões. Outra palavra que diz, que eu acho assim fantástica, que está lá em Provérbios 8:21, né? Que diz: a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Essa é a versão da Almeida Revista Atualizada. Já na Bíblia, a Mensagem, esse mesmo versículo está escrito dessa forma: as palavras matam e geram vida. Podem ser veneno ou um doce de primeira. Você é quem decide. E realmente isso é verdade. Quando o Senhor nos deu a capacidade, né, do livre-arbítrio, nós temos a capacidade de escolher. Muitas vezes, né, nós escolhemos a vida, ou às vezes, através das nossas palavras, nós escolhemos a morte. E é isso que nós vamos ver nesse dia. Por quê? Porque o que eu quero falar com você é sobre maldição. Veja, o que é uma maldição? É uma palavra falada no reino natural que libera poder demoníaco no reino espiritual. Isso é muito sério. Deus nos instrui a nunca pronunciar uma maldição, pois isso significa que você está em parceria com demônios. Talvez nesse momento o teu olho esteja extremamente arregalado, dizendo: meu Deus, pastor, o que você está dizendo? É verdade. Eu não estou aqui para te assustar, mas eu estou aqui para te alertar. Alertar quanto àquilo que vem e tem saído da sua boca. Por quê? Porque às vezes, na nossa insensatez, como nós vimos ali no comecinho, né, na nossa falta de capacidade de compreender a profundidade da palavra do Senhor, nós simplesmente cremos no nosso coração e não fazemos, né? É aquela coisa, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Por quê? Porque as nossas atitudes não condizem com aquilo que está escrito na palavra do Senhor. E a palavra do Senhor diz que a nossa boca pode ser usada para trazer vida e morte. E várias vezes eu já preguei e já falei sobre essa questão. Nós precisamos avaliar o que tem saído da nossa boca. E dentro dessa verbalização que nós temos no nosso dia a dia, consciente ou até inconsciente, o que é que tem saído ali? O que é que nós temos falado? Nós temos falado vida ou nós temos falado morte? Porque a partir do momento que nós começamos a pronunciar palavras de morte, é exatamente isso que nós estamos fazendo, lançando maldição. Lançando maldição para que, na realidade, demônios se juntem para estabelecer essa palavra falada por você mesmo sobre a sua própria vida ou sobre a vida do outro, né? O Salmo 109:17, ele nos avisa que aquele que gosta de amaldiçoar os outros encontrará uma maldição vindo sobre si mesmo. Já na mensagem, esse versículo está escrito da seguinte maneira: já que ele gostava tanto de amaldiçoar, que as maldições caiam sobre ele. Isso é sério. E esclarece, de uma certa forma, exatamente o que a gente tem vindo até agora falando, né? A questão da importância da observação do que nós temos falado. Não só sobre a nossa vida, como sobre a vida das outras pessoas, sobre as circunstâncias que nos rodeiam, sobre a nossa igreja, sobre a nossa cidade, sobre o nosso país. Sobre a questão, né, do país, nós temos ouvido tantas coisas,
pessoas falando bem e pessoas falando tão mal, pessoas desejando bem e pessoas desejando mal. A questão é, queridos, presta atenção no que está saindo da sua boca, porque nós vamos ser cobrados pelo Senhor aquilo que nós falamos. Pela nossa boca nós seremos julgados. Então, tenha um pouco mais de zelo em relação àquilo que você fala. Tenha um pouco mais de cuidado naquilo que você estabelece com o teu falar. Porque não é que você vai dizer hoje algo e esse algo vai acontecer daqui a um segundo. Mas existe uma conspiração dentro do mundo espiritual que leva em conta aquilo que você tem falado. Se nós formos ver, eu acho interessante, eu vi o comentário de um pastor amigo que ele fez o comentário sobre o povo, né, o povo de Israel. Toda semana, os pais, na verdade, eles abençoam os seus filhos, né? Eles oram sobre a sua família e abençoam a cada um. Isso é tão importante, né? Que nós deveríamos ter esse cuidado. Talvez você olhe e diga assim: ah, mas eu abençoo os meus filhos. Que bom! Nós vamos ver um pouquinho mais para frente sobre isso, porque a bênção do pai é muito importante dos pais. Você que é pai, você que é mãe, né? Mesmo você que é irmão, é importante a tua bênção, é importante que a tua palavra seja estabelecida de uma maneira correta. Por quê? Porque no nosso dia a dia, na nossa insensatez, muitas vezes o que os pais acabam falando sobre os filhos são palavras como essa aí que você está lendo. A pessoa olha para o filho e diz: ah, mas você é burro mesmo, não consegue tirar nota boa na escola, você nunca vai ser nada na vida, você troca de emprego toda hora, você não consegue fazer nada direito, você não tem jeito mesmo, quer saber? Você vai ser igualzinho ao pai, à tia, e normalmente o exemplo é aquele loser da família, né? Aquela pessoa que não teve tantas oportunidades ou que quando tenta fazer algo não dá certo. E isso pega de uma forma, não só falando da questão psicológica, né? Isso altera a questão psicológica, gera um trauma na criança, ou no adolescente, ou até mesmo no adulto, que ele carrega isso para a vida. Né? Eu já vi tantos adultos sabotando a sua própria vida, muitas vezes, por quê? Porque eles não podem ser nada diferente disso aí. Eles não podem ter sucesso. Por mais que queiram, quando eles vão ver, eles mesmos sabotaram a sua própria circunstância. Então, nessa questão, não só psicológica, mas entrando na questão espiritual, quando nós falamos sobre essa questão das maldições, eu lembro que na minha terra tem um ditado que praga de mãe é triste, praga de mãe pega. Né? A boca de mãe é santa, porque o que a mãe fala, o negócio acontece. Eu já ouvi várias vezes esse tipo de palavreado. E isso é uma verdade. Nós precisamos entender que esse ditado, ele está sustentado na palavra de Deus, que diz que a boca pode trazer vida e pode trazer morte. Então, nós precisamos olhar para os nossos amigos, para os nossos colegas de trabalho, para os nossos filhos, para os nossos companheiros e estabelecer algo diferente disso. Né? E mesmo sobre a nossa própria vida, porque talvez você olhe e diga assim: ah, mas ninguém falou isso na minha vida, mas eu digo para você: será que algum dia na sua própria vida você não acabou saindo com eu não vou dar conta, tudo é muito difícil para mim, eu nunca vou conseguir fazer isso mesmo, eu sou azarado, nossa, mas olhe, se alguém nasceu para a lua, eu nasci para a terra, tudo que eu faço não dá certo. Ou então, essa frase do eu coloquei ali, eu sou enfermo, é algo que a gente precisa tomar muito cuidado com ela.
Porque existem algumas pessoas que, quando são acometidas por alguma enfermidade, é como se elas tivessem um ganho na sua própria enfermidade. Então, são pessoas que muitas vezes, quando vão falar da sua enfermidade, falam com a boca cheia, né? Tipo, eu sou diabético, eu tenho câncer, eu sou cardíaco. Queridos, você não é isso. Você é filho de Deus. Você é lavado no sangue do Cordeiro. As enfermidades, elas não podem estar acometendo a tua vida a ponto de você abraçar com gosto esse tipo de coisa. Porque eu entendo que as enfermidades, elas geram vamos colocar assim, um retorno, né, dos outros. Os outros te olham com mais carinho, com mais pena, com mais cuidado, né? Mas esse não é um lugar que o Senhor tem para você. Se você tem alguma enfermidade, ela precisa ser curada ou você precisa lidar com ela, não colocando ela no centro da sua vida. Quem precisa estar no centro da sua vida é o Senhor. Então, esse tipo de comportamento que nós trazemos para nós mesmos através da nossa própria fala é importante de entender. É entender que nós, com a nossa boca, nós amaldiçoamos o outro e com a nossa boca, nós amaldiçoamos a nós mesmos. E isso precisa mudar. Por quê? Porque os demônios, eles levam muito a sério qualquer maldição falada. Eles se juntam com outros demônios para trazer à existência na sua vida a maldição que você pronunciou. Isso é terrível, não é? Você já havia pensado sobre a gravidade dessa situação? Porque às vezes você olhar para um filho e dizer, mas você é burro mesmo. Foi uma palavra que saiu no momento, às vezes no momento de brincadeira, né? Você não vai dar jeito mesmo. Você vai ser igualzinho ao seu pai. Esse tipo de palavreado, por mais que você ache que é inocente e que não tem peso, muito pelo contrário, ele tem peso sim. E ele tem um peso que os demônios levam muito a sério. Então, essas palavras pronunciadas, elas precisam ser retiradas. Por quê? Porque o que eu quero te dizer é, se nós falamos sobre maldição até esse momento, o que eu preciso te lembrar é que a bênção, ela supera a maldição. Se você, em algum momento da sua vida, você teve esse tipo de palavreado, você lançou essas palavras, essas sentenças sobre a sua própria vida, ou sobre a vida seja de quem for, existe uma questão que você tem como dar jeito. E o jeito é, em primeiro lugar, peça perdão. Em primeiro lugar, se arrependa. Por mais que você olhe e diga assim, mas foi uma brincadeira, não era sério. Talvez para você não era sério, você não sabia o que você estava dizendo, mas demônios sabiam exatamente o que você estava dizendo. Então, a melhor situação nesse momento é você olhar e dizer, Senhor, misericórdia, me perdoa, Pai. Perdoa-me em nome de Jesus por tudo que eu já falei, por todas essas palavras que eu lancei sobre a vida dos meus filhos, do meu marido, dos meus conhecidos e sobre a minha própria vida. Vamos escrever uma nova história com o Senhor a partir desse novo ano, né? Nós não precisamos repetir a nossa história. Normalmente se diz, né, que nós temos a tendência de repetir os nossos erros, repetir a nossa história. Não há necessidade disso. Se você caminha com o Senhor, é o Senhor que estabelece a história sobre a sua vida. Mas para que isso se estabeleça, você precisa ter um relacionamento com Ele e você precisa caminhar conforme a palavra dele. Então, entenda, a bênção, ela supera qualquer maldição. Então, vamos tomar atitudes. E que atitudes? Nós precisamos estar em concordância com a palavra do Senhor.
Precisamos tomar posse das promessas, resistir à incredulidade, quebrar a maldição e declarar a bênção. Veja, estar em concordância com a palavra. Para você estar em concordância, você precisa conhecer a palavra. Isso é óbvio. Então, vamos buscar as bênçãos do Senhor que estão ali na palavra do Senhor. Precisamos tomar posse dela? Lógico. Precisamos declarar. Se nós estamos numa década onde aquilo que nós falamos tem um peso diferenciado, nossa, você há de convir comigo que nós precisamos começar a falar direito, não? Então, quando essa incredulidade, essa dúvida vier encher o teu coração, ponha ela de lado. Não dê voz, né? Não dê voz a essas situações. Dê voz àquilo que o Espírito Santo traz no teu coração em termos de declarações proféticas sobre a sua vida, sobre seus filhos, sobre a sua casa, a sua família, o seu emprego, a sua empresa. Nós precisamos entender que o Senhor, Ele nos abençoa, Ele nos entrega a sua abundância. Mas para que isso muitas vezes se estabeleça, o nosso comportamento, as nossas atitudes precisam estar condizentes a isso. E para isso nós precisamos declarar. Eu vou te perguntar, quantas bênçãos já foram declaradas sobre a sua vida? Quantas palavras de promessas que já falaram sobre a sua vida? Que talvez você tenha anotado palavras de profetas, que você tenha anotado num caderninho, num pedacinho de papel, ou até mesmo guardado no fundo do teu coração ali e dito, nossa, eu acho que isso nunca vai acontecer. Se você acha que não vai acontecer, realmente nunca vai. Nós precisamos ter neste novo ano uma atitude diferenciada em relação a isso. Estava falando sobre a questão das nossas ações, né? Que nós precisamos estar em concordância com a palavra do Senhor, que nós precisamos tomar posse das promessas, que nós precisamos resistir à incredulidade, que nós precisamos quebrar as maldições e declarar as bênçãos, né? Declarar que as nossas maldições, elas foram colocadas lá na cruz do Calvário. Bem, uma das coisas que eu gostaria de compartilhar com vocês, inclusive, você já viu essa semana a página da igreja? montehebron.com.br. É Monte Hebron tudo junto, Hebron com N, de navio.com.br. Nessa semana, nós colocamos lá uma sugestão de leitura. E a sugestão de leitura colocada é exatamente sobre isso que eu vou falar a partir de agora. O nome do livro é Há Poder em Suas Palavras. É um livro muito antigo, mas é um livro que eu gosto demais. Eu acho que o autor se chama Don Gossett, e ele foi muito sábio nesse livro que ele escreveu. E eu gostaria de compartilhar com você a lista que ele colocou lá de nunca mais eu direi. Você sabe que quando eu li esse livro, naquela época que não se falava tanto em maldição, não se falava tanto em tantas coisas, era algo que entrou com muito carinho dentro do meu coração, porque são situações que nós podemos observar no nosso dia a dia hoje e nós podemos ver aquilo que nós estamos falando. Então, perceba, nessa lista, nunca mais eu direi. Eu nunca mais eu direi que eu não posso, pois tudo posso naquele que me fortalece. Está lá em Filipenses 4:13. Eu nunca mais direi, eu não tenho, pois o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus
cada uma das minhas necessidades. Filipenses 4:19. Você veja, aqui você vai encontrar versículos que corroboram com aquilo que tem que estar sendo falado pela sua boca. Não perca isso da sua vista. Você precisa entender que a sua boca precisa dizer bênção, declarar bênção sobre você mesmo. Então vamos lá. Eu nunca mais eu vou dizer que eu tenho medo. Por quê? Porque Deus não me deu um espírito de covardia, mas um espírito de poder, de amor e de moderação, segundo Timóteo 1:7. Vamos mais para frente um pouquinho. Eu nunca mais direi, eu tenho falta de fé, eu tenho dúvidas, porque eu tenho a medida da fé que Deus repartiu comigo. Isso está em Romanos 12:3. Eu nunca mais direi que eu sou fraco, porque o Senhor é a fortaleza da minha vida. Salmo 27:1. E o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e ativo. Daniel 11:32. Eu nunca mais direi que estou derrotado, porque Deus em Cristo Jesus sempre me conduziu e sempre me conduz em triunfo. Segundo Coríntios 2:14. Que não tenho, nunca mais eu direi que eu não tenho sabedoria, pois Cristo Jesus se tornou da parte de Deus a minha sabedoria. 1 Coríntios 1:30. Eu nunca mais direi que estou doente, pois pelas pisaduras fui sarado. Isaías 53:5. E Jesus mesmo tomou as minhas enfermidades e carregou com as minhas doenças. Mateus 8:17. Eu nunca mais eu direi que estou preocupado ou frustrado, pois estou lançando sobre ele toda a minha ansiedade, porque ele tem cuidado de mim. 1 Pedro 5:7. Eu nunca mais direi que eu estou preso, pois onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. 2 Coríntios 3:17. Eu nunca mais direi que sou condenado, pois já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8:1. Estou em Cristo, portanto, sou livre de condenação. Queridos, essa lista eu acho que pode ser um começo de caminhada para você, como foi um começo de caminhada para mim. Eu gostaria que você não ficasse preso a essa lista, mas você tomasse essa lista como uma sugestão de início, porque a palavra do Senhor ela é tão vasta, ela tem tantos versículos que nós podemos declarar como palavras proféticas sobre a nossa vida, sobre a nossa família. E é um exercício diário, um exercício também, por que não, de pesquisa, um exercício de mergulhar, se permitir o mergulhar na palavra do Senhor e buscar ali, né, essas palavras de bênção para que você, na autoridade do sangue de Jesus, porque Jesus nos deu autoridade. Então, para que nós, fazendo uso dessa autoridade, nós venhamos a trazer sobre a nossa vida essas palavras de bênção. Porque cada uma dessas palavras de bênção, elas anulam palavras de maldições que foram lançadas e colocadas sobre a nossa vida. Seja intencional, seja não intencional, não importa. O que nós podemos fazer hoje é tomar as rédeas da nossa vida juntamente com o Senhor e caminhar para o nosso futuro e caminhar para um futuro de bênção, para um futuro que o Senhor tem estabelecido para mim e para você, e não um futuro de palavras, de situações de derrotas, ou mesmo, né, como eu falei na última vez que eu conversei com vocês, na quarta-feira, que eu falei, né, que o buraco, ele chama companhia. É verdade, nós precisamos ter mais cuidado com quem nós andamos.
Nós precisamos ter mais cuidado com quem nós conversamos, quem está estabelecendo palavras até sobre a nossa vida. Porque às vezes, insensatamente, nós podemos ter amigos que não têm um caminhar com o Senhor e quando olha para a nossa vida, estabelece um monte de palavras de maldição. Então, esse novo ano, nós precisamos tomar decisões sérias em relação ao nosso viver. E a primeira decisão que nós precisamos tomar é quanto de seriedade nós temos em caminhar com o Senhor. Quanto de seriedade nós realmente desejamos ter e vamos arregaçar as mangas e ter mediante o nosso viver, né? Quais são as escolhas que nós vamos fazer? Porque não dá para permanecer indolentes, sentados, aguardando algo chegar, né? Nós precisamos ter ações, nós precisamos agir e agir efetivamente em relação à busca das nossas bênçãos, né? O Senhor nos diz: olha, priorize a mim e o resto eu acrescento. Então vamos tomar mais consciência daquilo que nós fazemos, tomar mais, como eu comecei falando, né? Tomar mais responsabilidade em relação àquilo que nós falamos sobre nós e sobre os outros, sem tentar justificar, sem tentar, né, dar desculpas ou amenizar o peso, seja lá do que for. Nós precisamos assumir os nossos erros e perceber que, se erramos, precisamos levantar e fazer direito, quantas vezes for necessário. Porque quantas vezes você pedir perdão para o Senhor é o número de vezes que Ele vai te perdoar. E eu sei que Ele vai te abençoar. Então, a minha sugestão para você: tome as rédeas da sua vida, tome as rédeas da sua boca e comece a partir de hoje a falar bênçãos, bênçãos sobre você, bênçãos sobre os seus familiares, sobre a sua casa, sobre o seu emprego. Se você está descontente com o seu emprego, não fale mal, abençoe, né? Se alguém no seu emprego está te aborrecendo, não deseje o mal. Deseje que essa pessoa possa ter coisas melhores ainda, ser promovida, né? Receber uma proposta de trabalho. Deseje coisas boas para que você não chame maldições para cima de você. Veja, se você fala bênção, só pode vir bênção sobre você. Olhe que você tenha uma semana abençoada e que a palavra do Senhor faça morada no seu coração e na sua mente. Que Deus te abençoe. Queria dar um tchau pro Alexandre, para Maura, para Thaisa, Michelinha, Tatiana. E assim, vamos caminhar com atitude nos caminhos do Senhor. Deus te abençoe.